Lúcia tinha a mão dentro do buraco na parede quando ouviu os passos. Seus dedos tocaram algo quente. Pele, um braço fino demais, trêmulo, coberto de suor frio. Do outro lado do tijolo veio um suspiro, não de alívio, mas de pânico absoluto, como se aquela mão estendida fosse a última coisa entre a vida e o desaparecimento completo. Os passos se aproximavam pelo corredor. Salto alto no mármore. Rápidos, determinados. Lúcia puxou a mão para fora com tanta velocidade que arranhou os dedos na argamassa áspera, empurrou o quadro barroco de volta ao lugar, aquele maldito quadro pesado que escondia o buraco que escondia ele, e se virou exatamente quando Verônica dobrou a esquina. A nova senhora de La Vega parou. Seus olhos azuis, frios como bisturi, percorreram Lúcia da cabeça aos pés. O vestido esmeralda brilhava sob a luz fraca do corredor de serviço. Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Apenas o reconhecimento de uma ameaça. Lúcia. A voz saiu doce, mas cada sílaba era uma navalha. O que você está fazendo aqui? Lúcia olhou para as próprias mãos. Havia sangue sob as unhas, argamassa, poeira de tijolo. Apertou os dedos em punhos e os escondeu atrás das costas. Limpando, senhora, uma mancha de champanhe no piso. Verônica deu um passo à frente, depois outro. A distância entre elas diminuiu até que Lúcia sentiu o perfume caro, jasmim e algo amargo por baixo, algo que cheirava a podridão disfarçada. Você sabe o que acontece com pessoas que não sabem o seu lugar, Lúcia? Ela inclinou a cabeça, como quem faz uma pergunta retórica a uma criança. Elas se perdem, simplesmente desaparecem. O coração de Lúcia batia tão forte que ela tinha certeza de que Verônica podia ouvi-lo, mas não desviou o olhar. 20 anos servindo aquela casa tinham lhe ensinado a esconder emoções como quem esconde prataria suja. Entendo, senhora. Verônica segurou o queixo de Lúcia com força. Os dedos frios apertaram até doer. Não, querida, você não entende, mas vai entender. Ela soltou Lúcia com um empurrão quase gentil e se afastou pelo corredor, deixando para trás um rastro de perfume e ameaça. Quando os passos finalmente sumiram, Lúcia se permitiu tremer, porque agora ela sabia. Júlio não estava visitando nenhuma prima no campo. Júlio estava ali, atrás daquela parede. Havia 5 dias, e Verônica sabia que Lúcia sabia. 6 dias antes, Lúcia dobrava lençóis na lavanderia quando ouviu a discussão. Não era gritaria. Pessoas ricas não gritam. Elas modulam veneno em tons baixos, civilizados, mortais. Ele não vai embora, Afonso. A voz de Verônica vinha do escritório. Enquanto aquele menino estiver aqui, eu nunca vou ser mais do que a substituta. Verônica, pelo amor de Deus, ele é meu filho. A voz do senhor de La Vega estava cansada, derrotada, a voz de um homem que já perdera batalhas demais. E eu sou sua esposa. Escolha. Silêncio. Um silêncio longo demais. Lúcia largou o lençol que estava dobrando. As mãos começaram a tremer sem que ela percebesse. Ela conhecia Afonso de La Vega havia 20 anos. Viu ele construir um império. Viu ele amar Gabriela com aquela devoção distante de homens que não sabem demonstrar afeto. Viu ele chorar no funeral da esposa. 3 lágrimas controladas, quase envergonhadas, mas nunca o viu escolher. Vou pensar em algo, Afonso disse por fim. Aquelas 4 palavras foram uma condenação. Lúcia saiu da lavanderia antes de ouvir mais. Subiu as escadas de serviço até o quarto de Júlio, no 2º andar. A porta estava entreaberta. O menino estava sentado na cama, abraçando um urso de pelúcia surrado que pertencera à mãe. Seus olhos azuis, iguais aos da mãe, não aos do pai, estavam vermelhos. Ela me odeia, Júlio disse sem olhar para Lúcia. A Verônica me odeia. Lúcia sentou ao lado dele na cama. Não disse, não é verdade, porque seria mentira. E ela nunca mentiu para aquele menino. Eu sei, meu amor. O papai vai me mandar embora? Não. Lúcia segurou a mão pequena dele. Nunca. Mas ela tinha mentido. Sem querer. Sem saber.
porque 3 dias depois, Júlio desapareceu. Agora, sozinha no corredor de serviço, Lúcia encostou a orelha na parede. Do outro lado do tijolo, abafada pelo quadro pesado, vinha uma respiração rápida, fraca, assustada. "Júlio!" ela sussurrou. A respiração parou. Depois, um som quase inexistente, como unhas arranhando argamassa, uma tentativa desesperada de responder sem voz. Algo se rompeu dentro dela. Não era medo. Era raiva, uma raiva fria, calculada, do tipo que queima devagar e não se apaga. Verônica tinha escondido uma criança, trancado um menino de 9 anos dentro de um buraco na parede. Como um segredo sujo, um problema que podia ser lacrado e esquecido. E Afonso, o pai, brindava com champanhe a poucos metros dali. Lúcia se afastou da parede e limpou as mãos no avental. Tremiam, mas sua mente estava estranhamente clara. Ela tinha 2 opções. Podia fingir que não sabia. Podia continuar invisível. Podia sobreviver. Ou podia destruir tudo. E naquele instante, Lúcia escolheu. Do salão chegou o som de palmas. Afonso estava subindo no pequeno palanque improvisado para fazer o brinde final da noite. A voz dele, amplificada pelo microfone, ecoou pela casa inteira. "Meus queridos amigos, agradeço a presença de todos nesta celebração." Lúcia olhou para o corredor vazio, para o quadro que escondia o horror, para as próprias mãos manchadas de sangue e argamassa. Ela tinha servido aquela casa por 20 anos. Hoje, ela ia incendiá-la. Lúcia tinha 15 minutos. 15 minutos antes de Afonso terminar o brinde, os convidados irem embora e a casa voltar ao silêncio. 15 minutos antes das portas se fecharem e Verônica ter a noite inteira para apagar evidências. 15 minutos antes de ser tarde demais. Ela voltou ao corredor de serviço com o carrinho de limpeza, sua desculpa, seu escudo, sua camuflagem. Empurrou o carrinho devagar, fingindo organizar os produtos. Mas os olhos estavam fixos no quadro barroco, no buraco atrás dele, no menino que estava morrendo centímetro a centímetro, enquanto o pai brindava a poucos metros de distância. Quando teve certeza de que estava sozinha, Lúcia largou o pano de chão e se aproximou da parede. Colocou a orelha no tijolo gelado, bem ao lado da moldura dourada. Silêncio. O estômago dela se contraiu. "Júlio!" sussurrou, a voz tremendo. "Júlio, você está aí?" Nada. "Júlio, por favor." Um ruído fraco. Não era um suspiro. Era um arquejo. Como o som de alguém tentando respirar debaixo d'água. Lúcia puxou o quadro com tanta força que quase o derrubou. A moldura pesada rangeu contra o prego enferrujado, mas cedeu o suficiente para revelar o buraco. A abertura era pequena, do tamanho de uma janela de ventilação, escavada na argamassa antiga e depois lacrada com tijolos soltos, cuidadosamente encaixados. Alguém que sabia o que estava fazendo. Alguém que tinha planejado aquilo. O ar que saía do buraco era fétido, cheirava a mofo, urina e algo pior. Um cheiro doce e enjoativo de um corpo começando a falhar. Lúcia enfiou a mão pela abertura, ignorando a dor dos arranhões. Seus dedos tocaram um tecido, uma camisa molhada de suor, e embaixo dela, um corpo pequeno demais, quente demais, tremendo. "Júlio!" A voz dela saiu quebrada. Nada. Ela empurrou a mão mais fundo até tocar o rosto dele. A pele estava seca, ardendo em febre, os lábios rachados, o cabelo grudado no crânio. Então sentiu um movimento fraco. Os lábios de Júlio se mexeram contra a palma da mão dela, tentando formar uma palavra. "Água!" Lúcia puxou a mão de volta tão rápido que bateu o cotovelo na parede. A dor explodiu no osso, mas ela mal sentiu. O coração martelava tão alto que parecia ecoar pela casa inteira. Ele estava morrendo ali, naquele buraco, a poucos metros do salão. Homens de terno discutiam investimentos. Mulheres de vestidos caríssimos fingiam se importar com caridade. E Júlio estava morrendo de desidratação, de fome, de abandono.
E Lúcia era a única pessoa no mundo que sabia. Ela agarrou uma garrafa de água do carrinho de limpeza e tentou encaixá-la pela abertura, mas o espaço era estreito demais. A garrafa bateu no tijolo e derramou metade da água no chão. Lúcia praguejou uma palavra feia que nunca dizia. Tentou de novo, virando a garrafa num ângulo impossível. Os dedos de Júlio apareceram na borda da abertura, magros, trêmulos, cobertos de sangue seco, onde ele havia arranhado a parede tentando sair. Lúcia segurou aqueles dedos com uma mão e empurrou a garrafa com a outra. Ouviu o som de Júlio tentando beber, engasgando, tossindo, tentando de novo. Era o som mais triste que ela já tinha ouvido na vida. "Aguenta firme, meu amor", ela sussurrou contra o buraco, como se as palavras pudessem atravessar o tijolo e abraçar o menino do outro lado. "Eu vou te tirar daí, eu prometo." Mas como? Se quebrasse a parede, Verônica apareceria. Se chamasse a polícia, Verônica diria que ela estava louca. Se confrontasse Afonso, ele duvidaria. Porque era mais fácil duvidar do que aceitar que sua esposa era um monstro. Ela precisava de testemunhas. Precisava tornar aquilo público. Precisava que a verdade fosse escandalosa demais para ser enterrada. Do salão chegaram mais palmas. E agradeço a todos vocês por celebrarem comigo este novo capítulo da minha vida. A voz de Afonso ecoou confiante, completamente alheia ao horror acontecendo a poucos metros dele. Lúcia puxou o quadro de volta, cobrindo o buraco. Os dedos tremiam tanto que quase deixou a moldura cair. 20 anos servindo aquela casa, 20 anos invisível, 20 anos calada. Mas Júlio tinha 9. E ele estava morrendo. Lúcia endireitou o avental, limpou as mãos nas coxas, respirou fundo uma vez, 2, 3. Depois saiu do corredor com passos firmes. Ela não ia mais limpar aquela casa. Ela ia destruí-la. A cozinha estava vazia quando Lúcia entrou. Os garçons tinham saído para servir as últimas bebidas. Os chefes estavam no fumódromo, aproveitando os minutos finais antes da limpeza. Lúcia foi direto até o armário de suprimentos. Lá dentro, guardado numa caixa de papelão velha, estava o microfone reserva do sistema de som. O mesmo que Miguel, o chefe, havia usado no Natal passado para fazer uma piada bêbada sobre os patrões. Uma piada que quase lhe custara o emprego. Ela pegou o microfone. Pesava menos do que esperava. Testou o botão. Uma luz vermelha piscou. Funcionava. Lúcia colocou o microfone dentro do bolso do avental. O peso batendo contra a coxa parecia uma arma carregada. E era. Do salão, a voz de Afonso continuava. "E brindo a minha esposa, Verônica, que trouxe luz de volta para esta casa." Lúcia saiu da cozinha, atravessou o corredor e parou na entrada do salão. Lá dentro, sob lustres de cristal e entre flores importadas, estavam as pessoas mais poderosas da cidade. Empresários, políticos, herdeiros, socialites. Gente que nunca olhava para ela. Gente que a via como parte da mobília. Mas hoje eles iam vê-la. Lúcia entrou no salão. As botas de borracha fizeram barulho no mármore. Algumas cabeças se viraram, olhares de estranhamento. Uma criada no meio da festa. Afonso estava no palanque improvisado, taça erguida, sorriso impecável. Verônica estava ao lado dele, vestido esmeralda, brilhando. Os olhos azuis dela varreram a multidão até encontrarem Lúcia. E naquele segundo, naquele único segundo de reconhecimento, Verônica soube. O sorriso congelou. Os dedos apertaram a taça com tanta força que o cristal quase rachou. Lúcia enfiou a mão no bolso e segurou o microfone. Deu o primeiro passo em direção ao palanque. Não havia mais volta. Se essa história te pegou até aqui, se inscreve no canal Morada das Histórias, porque o que vem agora é o momento em que tudo explode. Você vai encontrar histórias profundas, emocionantes e cheias de viradas que fazem a gente sentir junto. Lúcia deu 3 passos antes de Verônica se mover. Foi rápido.
um gesto sutil para os convidados. Apenas a anfitriã se desculpando elegantemente para verificar um detalhe. Mas Lúcia viu a verdade nos olhos dela. Verônica estava vindo bloqueá-la. Lúcia! A voz saiu baixa, controlada, com uma nota aguda de pânico mal disfarçado. Preciso de você na cozinha. Agora. Lúcia não parou. Os dedos apertaram o microfone dentro do bolso. O metal parecia pulsar contra a palma da mão. Estou ocupada, senhora. Verônica deu a volta e ficou na frente dela, bloqueando o caminho. O vestido esmeralda brilhava sob os lustres, mas o rosto estava tenso. Pequenas rugas ao redor dos olhos. Um músculo da mandíbula contraindo. A máscara estava rachando. Você não entende o que está fazendo. Verônica sussurrou, inclinando-se tão perto que Lúcia sentiu o hálito de menta e champanhe. Se abrir a boca, eu garanto que você vai se arrepender. Tenho amigos, Lúcia, pessoas que fazem gente desaparecer sem deixar rastro. Lúcia a encarou. E pela primeira vez em 20 anos, não baixou os olhos. Eu já desapareci, senhora. Faz 20 anos que ninguém me vê. Verônica recuou como se tivesse levado um tapa. Lúcia continuou andando. Mas antes que alcançasse o palanque, uma mão forte agarrou seu braço. Desculpa, Lúcia, disse Diego-lhe, o chefe de segurança. Você não pode estar aqui. Ordens da senhora de La Vega. Lúcia tentou se soltar, mas ele apertou mais. Diego, por favor, tem uma criança morrendo nesta casa. Ele franziu a testa, confuso. Olhou para Verônica, que agora sorria novamente. O sorriso falso, perfeito, treinado. Ela está tendo um colapso nervoso, Verônica disse para alguns convidados ouvirem. Trabalhou demais. Pobre coitada. Diego, leve-a para fora. Com cuidado. Diego hesitou. Lúcia viu a dúvida nos olhos dele. Ele a conhecia. Conhecia seu trabalho, sua seriedade, mas também conhecia quem pagava o salário. Vai, Lúcia, ele murmurou. Não torne isso mais difícil. E foi ali, naquele segundo de rendição iminente, que algo se quebrou dentro dela. Não era medo, não era raiva, era memória. Júlio tinha 6 anos quando aprendeu a amarrar os sapatos. Era uma tarde de domingo. Lúcia estava na lavanderia quando ele apareceu na porta, segurando um tênis vermelho, o rosto contraído em frustração. Não consigo. Os olhos já brilhavam de lágrimas. Lúcia largou as toalhas e se ajoelhou diante dele. Pegou o tênis. Segurou os cadarços. Vou te ensinar um segredo, ela disse. Quando algo parece impossível, você não desiste. Você tenta de novo, mais devagar, com calma. E se eu nunca conseguir? Ela tocou a bochecha dele. Você sempre consegue. Sabe por quê? Porque você é corajoso. Coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. 15 minutos depois, ele conseguiu. Pulou, gritou. Abraçou Lúcia com tanta força que quase a derrubou. Eu consegui. Você viu, Lúcia? A lembrança veio e foi embora, mas deixou algo para trás. Uma certeza. Lúcia olhou para Diego, depois para a mão dele em seu braço. Você tem filhos, Diego? Tenho 2. Quantos anos? 6 e 9. Lúcia assentiu lentamente. Então você sabe o que é amar uma criança mais do que a si mesmo. Sabe do que seria capaz para protegê-la. Diego não respondeu. Tem um menino de 9 anos trancado num buraco atrás da parede do corredor de serviço. Lúcia disse, firme. Ele está lá há 5 dias, sem comida, sem luz, sem esperança. E se eu não fizer algo agora, ele vai morrer enquanto o pai brinda com champanhe. A mão de Diego afrouxou. Você está falando sério? Eu nunca menti para você. E não vou começar agora. Diego soltou o braço dela. Verônica avançou, o rosto finalmente tomado pela raiva. Diego, eu dei uma ordem. Mas Diego se colocou entre elas. Faça o que tem que fazer, ele murmurou para Lúcia. Ela não perdeu tempo. Avançou em direção ao palanque. Afonso ainda segurava a taça, agora confuso. O sorriso sumia aos poucos. Os convidados murmuravam. Celulares surgiam, gravando. Lúcia subiu no palanque.
Tirou o microfone do bolso. O feedback agudo cortou o salão. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças se viraram. E Lúcia, a criada invisível, finalmente falou. Desculpem interromper a festa. A voz de Lúcia ecoou pelos alto-falantes. No começo tremeu, mas então ganhou força. Mas preciso que todos vocês saibam de algo que está acontecendo nesta casa. Neste exato momento. Afonso a encarou, confuso. O sorriso desaparecia do rosto como tinta sendo lavada. Lúcia, o que você está fazendo? Ela não olhou para ele. Olhou para a multidão, para os rostos chocados, para as câmeras dos celulares erguidas. O seu filho, ela disse, e a voz finalmente quebrou. Júlio não está visitando nenhuma prima. Ele está aqui, e ele está morrendo. O salão mergulhou num silêncio denso, pesado demais para respirar. A taça de champanhe escorregou da mão de Afonso e se espatifou no mármore com um estalo seco. O quê? A voz dele saiu rouca. O que você acabou de dizer? Lúcia apertou o microfone com as duas mãos. Júlio está trancado num buraco atrás da parede do corredor de serviço. Há 5 dias. Sua esposa colocou ele lá. Um murmúrio explodiu. Convidados se levantaram. Outros começaram a filmar. O flash das câmeras iluminava o salão como relâmpagos. Verônica avançou para o centro, o rosto contorcido numa expressão de indignação ensaiada. Isso é loucura! Ela gritou. Essa mulher está delirando. Sempre teve ciúmes de mim. Lúcia se virou para ela. Então me explica por que minhas mãos estão sangrando de arranhar argamassa. Me explica por que ouvi uma criança chorando dentro da parede. Me explica por que você me ameaçou no corredor de serviço há 15 minutos. Verônica abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Afonso deu um passo à frente. Parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. Lúcia. A voz dele falhou. Você tem certeza? Ela estendeu as mãos. Tremiam. Sujas de sangue seco, poeira de tijolo, arranhões profundos. Absoluta. E então, pela primeira vez em 20 anos, ela chamou ele pelo nome. Afonso, quando foi a última vez que você conversou com seu filho? De verdade? Ele recuou como se tivesse levado um soco. Ele estava com a prima da Verônica. Você sabe que não, Lúcia disse. Sempre soube. Mas era mais fácil acreditar na mentira. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, uma lágrima real. Onde? Ele sussurrou. Onde ele está? Corredor de serviço, atrás do quadro barroco. Afonso não andou. Ele correu. Derrubou mesas, empurrou convidados, tropeçou nos próprios pés. E atrás dele, 60 pessoas em trajes de gala correram também, atraídas pelo cheiro de sangue e verdade. No corredor de serviço, Afonso arrancou o quadro da parede com as próprias mãos. A moldura caiu com estrondo. Júlio! Ele gritou, enfiando os dedos na argamassa. Filho, você está aí? Silêncio. Um silêncio longo demais. Ele não está respondendo, Afonso disse em pânico. Não pare. Lúcia segurou o ombro dele. Não pare agora. Ele arrancou mais tijolos. As mãos sangravam, mas ele não sentia dor. Então, do buraco, veio um som fraco, um quase suspiro. Afonso puxou os últimos tijolos e abriu espaço suficiente. Lá dentro, encolhido em posição fetal, sujo, desidratado, os lábios rachados, os olhos fundos. Júlio. O menino abriu os olhos. Opacos. Papai. A voz era um fio de som. Você veio? Afonso soltou um grito que não parecia humano. Enfiou o corpo pelo buraco e puxou o filho para fora, abraçando-o com desespero. Perdão, ele chorava. Perdão, meu filho. Júlio encostou a cabeça no peito do pai, fraco demais para abraçar. Lúcia leu nos lábios dele, mesmo sem ouvir. Eu te chamei. A multidão assistia em silêncio absoluto. Então Verônica gritou. Ele está fingindo. Ele armou isso. Ninguém a ouviu. Diego segurou o braço dela. Outro segurança ajudou. Soltem! Vocês não sabem quem eu sou.
Afonso levantou o rosto. Você tentou matar meu filho. Eu não... Cala a boca! Ele rugiu. Diego, chame a polícia! Verônica caiu de joelhos no chão sujo do corredor. O vestido esmeralda rasgou e ninguém se moveu para ajudá-la. Lúcia sabia disso não porque tivesse olhado o relógio, mas porque a mente, em estado de choque, se agarrou a números como quem se agarra a um corrimão para não cair. 17 minutos. 1020 segundos. Tempo suficiente para Afonso segurar o filho nos braços e repetir perdão mais vezes do que conseguia contar. Tempo suficiente para Verônica ser algemada, gritando ameaças que ninguém mais escutava. Tempo suficiente para os convidados saírem em silêncio, carregando seus vestidos caros, suas joias e seus segredos, sem ousar olhar para trás. Quando os paramédicos entraram no corredor de serviço, Lúcia estava encostada na parede. As pernas tinham cedido havia alguns minutos, mas ela não se lembrava de ter caído. Só se lembrava do frio do tijolo contra as costas, do cheiro forte de desinfetante, do som das rodas da maca rangendo no mármore. Júlio estava consciente. Fraco, mas consciente. Uma das paramédicas, uma mulher de olhos cansados e mãos firmes, se ajoelhou diante de Lúcia enquanto o colega preparava a maca. Foi você que encontrou ele? Lúcia assentiu. Não confiava na própria voz. Você salvou a vida dele, disse a mulher, tocando seu ombro com uma gentileza que quase a quebrou. Mais algumas horas... Ela não terminou a frase. Não precisava. Lúcia fechou os olhos e viu novamente os dedos magros de Júlio surgindo na borda do buraco. O arquejo dele tentando respirar. A pele quente demais, frágil demais. Ela quase tinha esperado demais. Quando abriu os olhos, Afonso estava ali. Segurava a mão do filho enquanto os paramédicos o acomodavam na maca. Júlio estava envolto em cobertores térmicos prateados, com uma máscara de oxigênio no rosto e um acesso intravenoso no braço. Parecia pequeno, pequeno demais. Afonso olhou para Lúcia. Naquele olhar, havia coisas demais para palavras. Culpa, vergonha, gratidão, dor. Eu vou com ele, disse a voz rouca. Mas eu volto. E quando voltar, nós vamos conversar de verdade. Lúcia assentiu. A maca passou por ela, e antes de desaparecer pelo corredor, Júlio virou a cabeça na direção dela. Os olhos semicerrados, os lábios se moveram atrás da máscara. Lúcia não ouviu, mas leu. Obrigado. E então eles se foram. A casa esvaziou rápido demais. Os seguranças levaram Verônica até a viatura. Os garçons recolheram taças quebradas e guardanapos manchados. Os chefes saíram pelos fundos sem dizer uma palavra. Diego foi o último a sair. Parou na porta da cozinha, onde Lúcia estava sentada num banquinho, olhando para as próprias mãos. Você fez a coisa certa. Lúcia não respondeu. Eu devia ter acreditado em você mais rápido, ele continuou. Você acreditou quando importava, ela disse, sem levantar os olhos. É o que conta. Diego ficou ali alguns segundos. Depois saiu, fechando a porta devagar. E Lúcia ficou sozinha. A mansão, com seus lustres, seus quadros, seus pisos de mármore, estava mergulhada num silêncio pesado. Não o silêncio confortável da madrugada, mas o silêncio de um lugar onde algo terrível aconteceu. Lúcia olhou para as mãos. Sangue seco sob as unhas, arranhões profundos nas palmas, calos antigos misturados com feridas novas, mãos que serviram, limparam, cuidaram. Naquela noite, tinham destruído tudo. Ela se levantou devagar e voltou ao corredor de serviço. O buraco na parede ainda estava ali, aberto, obsceno, como uma ferida exposta. O quadro barroco jazia no chão, a moldura dourada quebrada, a tela rasgada mostrando um navio naufragando. Lúcia se ajoelhou diante do buraco. Era menor do que imaginava. Escuro, frio. Cheirava a mofo e desespero. No canto, marcas, arranhões pequenos feitos por dedos infantis tentando sair.
Ela tocou as marcas com a ponta dos dedos. 5 dias, 5 noites. Se tivesse demorado mais uma, se tivesse duvidado, se tivesse tido medo... Lúcia encostou a testa na parede fria e, pela primeira vez desde que tudo começou, permitiu-se sentir. E o que sentiu não foi alívio. Foi exaustão. Uma exaustão que ia até os ossos. 3 horas depois, o celular de Lúcia tocou. Número desconhecido. E alô? Lúcia. Era Afonso. Júlio está estável. Os médicos disseram que ele vai se recuperar fisicamente. Emocionalmente vai levar tempo, mas ele vai viver. Por sua causa. Uma lágrima escorreu. Como ele está agora? Dormindo. Sedado. Mas antes de dormir ele pediu você. Disse que você prometeu tirá-lo de lá. E cumpriu. A voz de Afonso falhou. Eu não sei como agradecer. Nem como pedir perdão. Só cuide dele. Lúcia respondeu. De verdade. Dessa vez, fique. Eu vou. Eu juro. Houve uma pausa. E Lúcia, você não trabalha mais aqui. Não como empregada. Nunca mais. Você é família. E família não serve. Família fica. Ela desligou o telefone e o segurou contra o peito. Pela primeira vez em 20 anos, alguém a tinha visto. 3 semanas depois, Lúcia acordou num quarto que não era o dela. Não o quartinho de serviço dos fundos. Era o quarto de hóspedes no 2º andar, com vista para o jardim. Mesmo assim, acordou às 5 da manhã. Vestiu o avental por hábito. Preparou café antes de qualquer pessoa acordar. 20 anos de rotina não desaparecem em 3 semanas. A diferença era que agora, quando entrava na cozinha, Afonso já estava lá. Eles não conversavam muito, dividiam o silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de patrão e empregada, de sobreviventes. Júlio estava em casa, mais forte fisicamente. Mas havia algo nos olhos dele que não tinha voltado. Algo que Lúcia reconhecia, porque via no espelho todos os dias. A marca de quem conheceu a escuridão. Ele não falava sobre os 5 dias no buraco. Os terapeutas diziam que era normal, que traumas assim não se curam, apenas se aprendem a carregar. Mas à noite ele batia na porta do quarto dela. Posso entrar? Ela se sentava na beira da cama, segurava a mão dele até a respiração acalmar. Você vai embora? Ele perguntou uma noite. Não, nunca. Promete? Prometo. E naquela noite, ele dormiu. Verônica aguardava julgamento. As acusações eram longas. Cárcere privado, maus tratos, tentativa de homicídio. Ninguém mais pronunciava seu nome. As fotos do casamento desapareceram. O quarto foi trancado. A casa respirava diferente. Lúcia ainda limpava, dobrava, cuidava. Mas agora porque queria, não porque era obrigada. E descobriu que há uma diferença imensa entre as duas coisas. Um dia, voltou ao corredor de serviço. A parede estava refeita, pintada, o buraco escondido. Mas Lúcia ainda via. Ela tocou a parede. Eu te ouvi, sussurrou. E não vou esquecer, porque esquecer era o que permitia que aquilo acontecesse de novo. E a parte mais difícil de tudo não foi enfrentar Verônica, nem expor o segredo. Foi perceber que ela sempre teve força. Só passou 20 anos acreditando que não. Porque quando você passa tempo demais invisível, começa a achar que não existe. Até o dia em que alguém precisa de você. Lúcia não era heroína. Era uma mulher comum que fez uma escolha extraordinária. E você que ficou até aqui, talvez também esteja invisível no seu mundo. Talvez também exista alguém gritando baixinho, esperando que você ouça. Se ouvir, não vire o rosto, porque no fim não é o tamanho da casa, nem o dinheiro, nem os aplausos. É saber que, quando alguém precisou, você ficou.